Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Itaú Unibanco Holding, onde será discutido o resultado do segundo trimestre de 2020. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas via telefone, digitando *1 ou pelo WhatsApp, através do QR Code para acesso pelo celular ou do link para acesso pelo computador. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, tecle *0. Cabe lembrar que a teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores, www.itau.com.br/relações-com-investidores. Os slides dessa apresentação estão disponíveis no site. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre tendências, perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do banco. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Cândido Bracher, presidente e CEO, Milton Maluf Filho, vice-presidente executivo, CFO e CRO, Alexandro Broedel, diretor executivo de Finanças e RI, e Renato Lulia Jacobi, head de RI e Inteligência de Mercado. Inicialmente, o Sr. Cândido Bracher apresentará o resultado do segundo trimestre de 2020, depois os executivos responderão às questões recebidas. Agora, eu passo a palavra ao Sr. Cândido Bracher. Bem, bom dia a todos. Bem-vindos à nossa conferência de resultados. Antes de falar propriamente dos resultados do banco no trimestre, eu vou passar 5 slides falando das condições de contorno desse trimestre. Então, nesse primeiro slide número 2, vocês veem que os resultados desse trimestre se deram em provavelmente o que foi o pior trimestre da nossa economia do ponto de vista de crescimento econômico. Nós estimamos a queda do PIB nesse trimestre em 10,6%. Foram destruídos 1.300.000 postos de trabalho. E o governo reagiu a essa situação de pandemia, injetando entre março e julho 370 bilhões de reais na economia, 5% do PIB aproximadamente. E o Banco Central reduziu a taxa de juros básica da economia ao seu nível mais baixo em qualquer época, a 2,25%. O resultado combinado desses fatores, vocês veem no gráfico abaixo, que é o nosso índice de atividade econômica, que é calculado em função do consumo de bens e serviços, em função das operações do nosso cartão de crédito, uma proxy para a energia elétrica industrial, enfim, uma composição de índices. E a gente vê que esse índice caiu de 100 para 55, quer dizer, teve uma queda de 45% logo no início da crise, atingindo seu ponto mais baixo em 28 de março, e vem reagindo lentamente desde então, e está agora próximo de 90%. Então já teve uma boa recuperação desde o piso, mas ainda estamos com a economia 10% abaixo do que estávamos antes da pandemia. No slide seguinte, no slide 3, nós mostramos como nós enfrentamos essa crise. Então, nós muito rapidamente percebemos a gravidade da crise e vimos que a grande vulnerabilidade, o que estava realmente em risco, era a carteira de crédito. Não só a nossa, enfim, o crédito de uma maneira geral. Então, nós rapidamente nos estruturamos para auxiliar os nossos clientes a atravessar essa crise, que além de ser a mais grave que nós já vimos, também tem um caráter único. Não é uma crise repetitiva. Quer dizer, você não tem pandemia todos os anos. Nós temos uma crise que vem uma vez e passa. Então, justifica a adoção de medidas excepcionais e foi o que nós fizemos. Aqui do lado esquerdo desse slide, então, você vê o que foi o nosso programa Travessia.
que foi a forma como nós tratamos os créditos que nós já tínhamos no balanço quando a pandemia estourou. Então, nós demos carências de 120, 180 dias, alongamos os financiamentos para 5 ou 6 anos, conforme pessoa física ou pequena e média empresa, e beneficiamos com isso 1,8 milhão de pessoas físicas e 200 mil micro e pequenas empresas. Além desse tratamento aos créditos que já havia no balanço em março, nós concedemos novos créditos, quase 100 bilhões de novos créditos, divididos entre pessoas físicas, microempresas, médias empresas, e cerca de metade para as grandes empresas, que foram as mais rápidas em buscar liquidez logo que a crise estourou. E, finalmente, nós fomos muito proativos na utilização das linhas propostas pelo governo, e nós fomos proativos, inclusive, em sugerir e negociar várias dessas linhas com o governo. Nós fizemos, até agora, 1 bilhão e 600 em crédito emergencial para a folha de pagamento, é uma linha que tem garantia do governo em 85%. Nós fomos o primeiro banco privado a oferecer a linha de crédito do Pronamp. Foram 3,6 bilhões de reais que nós oferecemos em 2 dias, esgotamos com 37 mil empresas. Essa linha também conta com 85% de garantia do governo sobre o portfólio como um todo. E os financiamentos às grandes empresas estruturados em conjunto com o BNDES, nós participamos com 2,9 bilhões, de um total de 15,2 bilhões, da linha feita para apoiar o setor de energia elétrica. Passando para a página seguinte, eu dou um zoom aqui no que foi a carteira que foi flexibilizada, aqueles créditos que nós já tínhamos no balanço em março. Então, eu queria chamar a atenção que 100% desses créditos estavam em dia no final de fevereiro. Dessa flexibilização, 72% foi para clientes, pessoas físicas, e 28% para pequenas e médias empresas. 58% dessas operações que foram flexibilizadas já possuíam garantias reais antes das alterações das condições de pagamento, em função da sua origem, por serem crédito imobiliário, veículo, assim por diante. E 90% dessa carteira está classificada entre os ratings AA e C, que são os melhores ratings de crédito. E a gente pode ver aqui embaixo no gráfico que, ao longo dos meses, a demanda por pedidos de carência se reduziu bastante, especialmente nos últimos 45 dias. Passando para o slide seguinte, nós achamos que nessa crise nós não devíamos limitar a nossa atuação a apoiar os nossos clientes a atravessar a crise. Nós achamos que, enquanto, enfim, uma instituição importante no país, era a nossa responsabilidade ajudar o país a enfrentar a pandemia. A resposta que nós encontramos para isso foi através do programa Todos pela Saúde, onde o banco doou 1 bilhão de reais, nossos acionistas controladores doaram mais 200, outros doaram mais, enfim, já temos 1 bilhão e 250 doados aqui, e formamos um grupo de especialistas médicos que deliberam sobre o uso desses recursos. E aqui nessa página é uma prestação de contas do que foi feito com esses recursos. Já foram alocados mais de 1 bilhão de reais em 4 pilares diferentes. Esse programa produz abrangência nacional e, como exemplo, eu gostaria de destacar 2 coisas. Primeiro, tem a doação de 105 mil oxímetros. Em todos os municípios do Brasil foram doados oxímetros por nós. E depois a doação de 100 milhões de reais para a produção de 2 das vacinas que estão mais avançadas nos estudos, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e com o Instituto Butantan. Passando para o slide seguinte, ainda dentro do nosso sentido de responsabilidade social, o Itaú
que, desde 99, tem os princípios ambientais integrados à sua gestão, como a gente vê nessa faixa de tempo em cima, resolvemos agora, conjuntamente com o Bradesco e o Santander, nos envolver de uma maneira mais firme, mais proativa na proteção da Amazônia. Nós consideramos um fator essencial para o desenvolvimento do país e para a imagem internacional do país também. Então, em conjunto com esses bancos, nós anunciamos 10 medidas concretas que se dividem em 3 frentes. Uma de conservação ambiental e desenvolvimento da economia, outra de investimento em infraestrutura para a região e uma terceira de garantia dos direitos básicos da população. Além disso, nós temos a meta de até 2022 nos tornarmos 100% aderentes às recomendações do TCFD, que é um framework internacional sobre mudanças climáticas. E nós estamos alinhados às práticas internacionais de transparência, reportando 12 dos 14 indicadores SASP no nosso relatório anual integrado de 2019. Isso além de compensarmos integralmente todas as nossas emissões diretas e indiretas de carbono. Muito bem, com esse relato do que foram as condições de contorno desse segundo trimestre, vamos passar para os nossos resultados propriamente ditos. Nós tivemos nesse segundo trimestre um lucro líquido recorrente de 4 bilhões e 200 e um retorno de 13,5%. O lucro foi 7,5% maior que o do trimestre passado, principalmente em função de uma redução de 23% no custo do crédito. Também houve maiores ganhos na tesouraria. Esses efeitos positivos foram parcialmente compensados por impactos negativos da crise sobre a nossa receita de prestação de serviços e margem financeira com clientes, que nós vamos ver mais à frente. Além de uma alíquota de imposto de renda que foi maior em função do impacto integral da majoração da contribuição social nesse trimestre. A nossa carteira de crédito cresceu 2,9%, terminando o período com 811 bi, mas como a gente vai ver mais à frente, ela ficou praticamente estável se a gente ajustar pelos efeitos cambiais. Isso a gente vai ver agora no slide 9, onde eu gostaria de destacar 3 efeitos. Primeiro, na última linha, a gente vê uma estabilidade da carteira, uma vez excluídos os efeitos cambiais. Segundo, uma mudança substancial no mix de crédito entre segmentos. A gente vê no segmento das grandes empresas um crescimento de 3,6% e no segmento de pessoas físicas uma queda de 3,9%. Então, nós migramos as pessoas físicas para as grandes empresas. E, por último, uma mudança de mix na carteira de pessoa física, dentro das pessoas físicas. A gente vê isso no slide embaixo à direita, onde a gente vê que houve uma contração muito grande do uso de cheque especial, menos 23%, crediário de cartão, menos 36%, e um crescimento grande das negociações do crédito sob medida de 44%. Esse movimento, é importante dizer, isso não foi simplesmente uma resposta à demanda dos nossos clientes. Nós proativamente desestimulamos o uso das linhas mais caras e de prazo mais curto, as quais nós recebemos um risco maior, e demos uma ênfase muito grande às linhas de prazo mais longo, com spread mais baixo, com taxa de juros mais baixa, enfim, que a gente acredita que são fundamentais para auxiliar os clientes a atravessar esse período e para proteger a qualidade da nossa carteira de crédito. As mudanças, naturalmente, no curto prazo, tiveram impacto negativo sobre a margem financeira com clientes, mas nós acreditamos que esse é um investimento muito sensato na qualidade da carteira de crédito e temos certeza que ele vai dar frutos que nós veremos nos próximos trimestres. Passando para o próximo slide, é um pouco a consubstanciação daquilo que eu falei. A gente vê embaixo, na margem financeira com clientes, que a mudança do mix de produtos dentro do varejo
provocou uma perda de 600 milhões de reais na margem. A mudança entre segmentos de pessoa física para grandes empresas provocou uma perda de 700 milhões de reais. E se a gente olhar a queda da Selic, produziu uma perda de 300 milhões de reais na nossa margem de capital de giro próprio e outros. Isso foi compensado parcialmente por 700 milhões que advieram do aumento do volume médio da carteira e 200 milhões do impacto da taxa de câmbio sobre a carteira da América Latina. Indo para a página seguinte, a página onde nós falamos sobre as nossas provisões. Aqui é sempre importante procurar ter uma visão clara sobre como se compõem as nossas provisões. Então, se nós virmos as colunas do lado esquerdo do slide, o cinza embaixo são as provisões obrigatórias em função de atraso. A gente vê que essas funções obrigatórias em função de atraso tiveram uma queda no trimestre, de 13 para 12,1. O azul mais escuro, logo acima, são as provisões que estão relacionadas às operações em atraso ou renegociadas, onde nós agravamos esses rates e fazemos provisões que são maiores do que aquelas mínimas exigidas pelo regulamento. Aqui também houve uma pequena queda de 11,5 bilhão para 11,4 bilhões. E, finalmente, o azul mais claro em cima são as provisões de perda potencial. Essas não estão relacionadas de nenhuma maneira a créditos que tenham evento de perda. Elas estão relacionadas a créditos que não tiveram nenhum evento de perda, nem atraso, nem negociações. Mas são créditos que nós, olhando o cenário futuro, vendo as nossas projeções para a economia e outros indicadores, achamos que merecem que se faça uma provisão, uma perda potencial. Então, a gente vê que no último ano, de junho do ano passado para junho desse ano, enquanto as nossas provisões como um todo cresceram cerca de 50%, 48,9%, as provisões de perda potencial dobraram, cresceram 99,4%. Como resultado disso, nós temos hoje um índice de cobertura de 281%. É o terceiro trimestre seguido de elevação do índice de cobertura e é o nível histórico mais alto que nós temos. Indo para o slide seguinte, a gente vê uma queda nos índices de atraso, nos NPLs, muito vigorosa. Essa queda ela é muito explicada pela prática generalizada de prorrogações e renegociações que nós adotamos para auxiliar as empresas a atravessar a crise. E a gente, claramente, esses números não refletem adequadamente os impactos da crise na qualidade de crédito. Na tela 13 seguinte, a gente vê que a margem com o mercado voltou a patamares normalizados. Isso foi resultado da melhor performance na mesa de trading e também das nossas operações na América Latina. E se deu em que pese a queda da taxa Selic para níveis historicamente muito baixos, e isso tem um impacto sobre a margem financeira do mercado. Muito bem. Na página seguinte, 14, no slide 14, a gente vê que as receitas de prestação de serviços, como resultado da menor atividade econômica, tiveram uma queda de 10,5% no trimestre. Mas quando a gente olha no semestre, a gente vê que as receitas estão no mesmo nível do ano passado. Isso se deve principalmente a uma boa performance da nossa atividade de gestão de investimento e das receitas de banco de investimento. Então, tanto a administração de recursos quanto o banco de investimento, vocês veem que ano contra ano tiveram crescimentos, respectivamente, de 19,5% e 73%, e isso compensa a queda em receita de adquirência de cartões. Por isso que nesse semestre, comparado com o primeiro semestre do ano passado, ficamos no mesmo nível. Além disso, a gente vê no gráfico em cima à direita que a operação de adquirência já está em junho no mesmo patamar de volume transacionado do que estava em junho do ano passado. E a emissão de cartões também apresenta
uma recuperação similar, se aproximando dos níveis do ano passado, junho do ano passado. Finalmente, eu destaco embaixo à direita a nossa plataforma aberta de investimentos. Quer dizer, ela foi lançada há cerca de 2 anos e já alcançou 275 bilhões de ativos sob custódia no fim de junho, um crescimento de 7,2% apenas nesse trimestre. Bem, no slide 15, a gente mostra uma queda no trimestre de 4,4% nas despesas consolidadas e de 6,8% na operação do Brasil, quando comparado com o segundo trimestre do ano passado. E se a gente ajustar pela inflação, que vocês veem no gráfico na parte de baixo, a queda de despesa no Brasil é ainda maior, com uma redução de 9% em termos reais em um ano. O grande viabilizador disso, enfim, além de um programa muito sistematizado, austero e organizado de ganho de eficiência, foi o investimento em tecnologia que nós mantivemos com grande intensidade. Quer dizer, nós, nesse trimestre, que contratamos mais 802 colaboradores diretamente de tecnologia, além de incorporarmos os 1.448 da ZUP, que foi, cuja incorporação foi autorizada nesse trimestre. Passando para a tela 16, aqui nós mostramos um pouco o que tem sido o desenvolvimento digital do banco. Então, nós tivemos um crescimento de 17,1% na base de clientes digitais ao longo do último ano. A gente abriu quase 1 milhão de novas contas através do nosso app somente nesse primeiro semestre. Isso foi um aumento de 131% quando comparamos com o mesmo período do ano passado. 353% comparado a 2 anos atrás. E aqui tem um destaque, acho que é a adoção dos canais digitais por clientes com mais de 50 anos. Enfim, atualmente, 47% dos clientes com mais de 50 anos estão transacionando com o banco através do website e aplicativos. Nesse sentido, a crise foi realmente um catalisador para isso. Nós também estamos com um índice de disponibilidade elevadíssimo, de 99,6% para os nossos clientes e internamente também, o que tem permitido uma enorme eficiência do nosso funcionamento em home office. Finalmente, em cima à direita, vocês veem soluções digitais. Quer dizer, nós aplicamos 5,2 bilhões de reais de linhas do governo de maneira 100% remota, sendo que os 3,6 milhões de reais do Pronamp foram totalmente aplicados em apenas 2 dias. Movendo para o slide 17, a gente mostra o impacto que isso teve no nosso capital. O capital cresceu de 12% para 12,1%, no nível 1, de 10,3% para 10,4% o capital principal, em que pese, enfim, um impacto negativo de 0,2% do câmbio sobre os ativos ponderados por risco nesse trimestre. Muito bem. Movendo para o último slide, o cenário continua incerto, a gente não vê ainda uma perspectiva clara para a pandemia, de quanto tempo dura, e nesse sentido a gente ainda não acha recomendável voltar à prática de dar um guidance de resultados. Não obstante, a gente tem 6 parâmetros que a gente gostaria de passar para vocês de como nós vemos os nossos resultados evoluindo nos próximos trimestres. Primeiro, nós vamos manter níveis de capitalização e de liquidez adequados para os cenários de stress test que nós fazemos. A gente acha que a carteira de crédito, no curto prazo, ainda vai seguir com uma expansão proporcionalmente maior no segmento de grandes empresas. E também a flexibilização de crédito para as pessoas físicas, micro e pequenas empresas,
vai levar a carteira a manter uma estabilidade nesse segmento. A reversão dessa tendência, ela pode ocorrer se a gente vier a ter uma maior demanda de clientes pessoa física ou um incremento da atividade no mercado de capitais que direciona, então, a demanda das grandes empresas para esse mercado. Sem isso, a gente vê uma continuidade dessa tendência que nós vimos nesse trimestre. Terceiro ponto, a gente vê um potencial para redução adicional da taxa média da margem financeira, devido à progressiva mudança do mix da carteira de crédito que eu falei há pouco, e o impacto menor da taxa de juros na remuneração do nosso capital de giro próprio e margem de passivos. Volto a dizer, nós achamos que isso é um investimento muito sensato na qualidade da carteira de crédito. O quarto ponto, o crescimento trimestral das receitas de serviços e seguros deve ir com a tendência de recuperação da atividade econômica e a reabertura do mercado de capitais. O quinto ponto, a gente vê como possível, provável, uma redução no custo de crédito no curto prazo, ancorado no modelo de despesa esperado, que vai reagir prontamente às mudanças no cenário econômico no país, assim como as condições financeiras dos nossos clientes. E, finalmente, nós manteremos uma gestão estratégica de custos que vai estar baseada no contínuo investimento em tecnologia, novas maneiras de trabalho, otimização dos canais de distribuição e projetos estruturais de eficiência. E a gente vê isso continuando a trazer um benefício, um ganho de eficiência nos próximos trimestres. Com isso, eu encerro essa apresentação e fico à disposição para as perguntas que os senhores possam ter. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Pedimos gentilmente que os participantes se limitem a 2 questões. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Thiago Batista, UBS. Opa, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho 2 perguntas. A primeira mais específica em relação ao IFRS. Quando a gente olha a evolução da carteira classificada como estágio 3 no IFRS e compara isso com o seu NPL tradicional em Brazilian GAAP, a gente vê uma divergência bem relevante. O NPL tradicional caiu 40 bips, tri-a-tri, e a carteira estágio 3 subiu, então 70 bips para 7,9 na minha conta nesse trimestre. Vocês podiam falar um pouquinho dessa dinâmica divergente entre o estágio 3 do IFRS e o NPL? Eu sei que não é o mesmo conceito, mas você vai falar um pouquinho dessa dinâmica divergente entre esses 2 indicadores. E continuando na parte de NPL, acho que ficou claro que a provisão daqui para frente deveria cair, ou pelo menos a expectativa, dado o cenário macro que a gente tem atualmente. Quando a gente olha especificamente na parte de varejo Brasil, o nível de provisão está um pouco mais de 10% acima do que foi no final do ano passado, acho que em torno de 5 bilhões de reais nesse trimestre. Se vocês têm o conforto de falar quando vocês imaginam que será o pico de NPL da carteira varejo, acho que a provisão parece estar claro que já foi, mas vocês teriam como indicar quando que esse pico será atingido, se vai ser final do ano, começo do ano que vem, se é que dá para estimar quando e qual será mais ou menos esse pico da carteira de NPL de varejo. Obrigado. Claro, obrigado pela pergunta. A primeira pergunta eu vou pedir para o Milton responder com maior precisão. Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Milton? Está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Perfeito. Então tá joia. Basicamente é o seguinte, a carteira que é classificada como Bucket 3, ela não considera só as carteiras de crédito inadimplente. Também considera as carteiras de crédito renegociadas que estavam atrasadas há mais de 15 dias na origem da renegociação. Então, no fundo, como a gente teve um volume muito grande de renegociação ao longo desse período, e a gente acabou renegociando operações que estavam atrasadas há mais de 15 dias, foram essas renegociações que fizeram com que a gente tivesse um aumento relevante no Bucket 3 no IFRS. Tá? Então, não é só a carteira renegociada, vamos dizer assim, tradicional, tá? Quer dizer, créditos inadimplentes. Também tem essa carteira mais curta que a gente renegociou. Esse foi o grande impacto e depois a gente pode te mandar uma abertura melhor.
quanto à sua segunda pergunta, Tiago, se eu entendi corretamente, você pergunta assim, quando é que a relação, enfim, provisões sobre crédito vai atingir o máximo em relação à carteira de varejo? E aqui, de uma maneira simplista, enfim, são duas dinâmicas diferentes. Quer dizer, a carteira de varejo, ela cresce conforme a demanda não está especialmente grande, e a sua inadimplência, de uma certa maneira, está limitada pelas renegociações, enquanto que as provisões vão sendo feitas com base no critério de perda esperada. Eu imagino que a gente continue crescendo essa relação, talvez mais 1 ou 2 trimestres, para depois, então, vermos, enfim, à medida que a gente começar a ter um cenário mais claro e possivelmente a inadimplência subindo, essa relação deve cair. Já? Perfeito. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Não, perfeito. Só um follow-up bem rápido para a resposta do Milton. CIA entra na carteira do Bucket 3? Não entendi a pergunta, Thiago. Pode fazer de novo, por favor? Se o programa da travessia, alguma parte entra dentro daquela conta da FRS? Tudo aquilo que está com atraso acima de 15 dias, sim. Tá? Então, o travessia ele foi mais amplo. Quer dizer, o travessia ele não só captura clientes em dia, como a gente também olha clientes que já estavam com algum atraso. Então, a gente olhou, no fundo, todos os clientes que tinham alguma dificuldade aqui no processo, enfim, de travessia dessa crise, e a gente fez um processo intenso de renegociação, dando fôlego para os clientes, como o Cândido comentou. Então, todos aqueles que, de fato, já estavam com atraso acima de 15 dias, entram sim no Bucket 3. Aqueles que não, naturalmente ficam fora. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Giovana Rosa, Bank of America. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho 2 perguntas também. A primeira é em relação à margem financeira. Nesse trimestre teve um impacto relevante de mudança de mix e spread, apesar de volume ainda estar ajudando, né? Se vocês pudessem explorar um pouco como vocês esperam que essas 3 variáveis afete a margem nos próximos trimestres, seria bom. E a segunda pergunta é em relação à qualidade de carteira. Quando a gente olha para o NPL Formation, incluindo a carteira renegociada, teve uma queda de cobertura de 133% no primeiro TRI para 122% no segundo TRI. Essa queda de cobertura deve continuar acontecendo? Se puderem explorar um pouco como vocês esperam essa dinâmica também daqui para frente, seria bom. Obrigada. Obrigado, Giovanni. Sua primeira pergunta, quer dizer, como as 3 variáveis devem impactar a margem financeira para frente? Eu entendo que as 3 variáveis que você está falando é o mix da carteira entre pessoas físicas e grandes empresas, o mix da carteira dentro de pessoas físicas e o crescimento da carteira ele mesmo. Eu vejo uma certa estabilidade no crescimento da carteira nos próximos trimestres, porque eu estou antevendo uma certa estabilidade de demanda, que a carteira volta a crescer quando a gente tiver uma maior atividade econômica. Eu acho que nós ainda teremos uma certa tendência de um crescimento maior de grandes empresas do que de pessoas físicas, micro, pequenas e médias, em função do mercado de capitais ainda está relativamente fechado para créditos corporate, então, normalmente o mercado de capitais é que escolhe esses créditos, então eles tendem a se concentrar mais em bancos, embora, eu queria aqui chamar a atenção, enfim, os programas do governo, FGI, POPA, etc. Tal, direcionados à pequena e média empresa,
vão ter uma boa demanda e nós vamos ser ativos nesses programas. Quanto à dinâmica dentro do varejo, enfim, entre cheque especial, cartão de crédito e renegociações, aqui eu acho que a gente caminha para uma estabilização nessas linhas. Deve haver uma certa, à medida que a economia vai se recuperando, deve haver um certo aquecimento em cartão de crédito e cheque especial, e tende a haver uma certa redução em renegociações. Sua segunda pergunta sobre o índice de cobertura amplo, caiu de 133 para 122, eu acho que o natural é que ele continue caindo, na medida em que o estoque de créditos renegociados, você renegocia créditos bons, é o que a gente tem visto muito, quer dizer, foi uma grande mudança de paradigma nessa crise, quer dizer, antes dessa crise, você podia dizer que basicamente créditos renegociados eram créditos problemáticos. Com essa crise, em que você ofereceu a renegociação amplamente, a gente vê uma quantidade muito grande de clientes bons renegociando seus créditos por questões de prudência, por questões de, enfim, conjunturais nos seus mercados específicos. Isso faz com que o estoque de crédito renegociado cresça mais do que a necessidade de provisão para créditos problemáticos pelo método de crédito esperado. Então, eu não me espantaria se continuasse uma tendência de queda nisso. E tem algum nível ótimo que vocês consideram de cobertura para essa carteira, incluindo a carteira renegociada, ou depende muito do que vocês estão vendo da qualidade? Exatamente, Giovana. O nível depende muito da atividade econômica e enfim, de como você projeta o desempenho das empresas. Você tem diferentes níveis ideais para diferentes condições de atividade econômica. Eu acrescentaria aqui, a pergunta do Cândido, apenas que isso também depende muito do mix, né, da distribuição entre clientes bons e clientes que têm algum grau de dificuldade maior. Então, como o nosso modelo é por perda esperada, o que a gente tem feito, a gente consegue capturar clientes que têm uma boa condição de crédito e que simplesmente renegociaram ou pediram prazo por uma questão pontual. Então, nesses clientes, naturalmente, a perda esperada é muito mais suave. E, por outro lado, aqueles clientes que aí sim a gente identifica que podem ter um problema agora e depois do processo de travessia, os nossos modelos de perda esperada capturam e acabam antecipando mais provisões. Então, você acaba tendo aqui no numerador esse efeito, em que a gente consegue separar preditivamente aqui os bons clientes dos clientes com potencial problema, e você tem um efeito no NPL também, daqui para frente, que ele vai ter ele vai ser menor, naturalmente, do que a gente vinha observando, com um volume de renegociações muito grande. Então, a gente também tem tratado os atrasos fora da questão contábil para poder aqui projetar como é que os atrasos se comportam no tempo. Então, é muito mais uma dinâmica de gestão. Esse indicador é uma consequência disso tudo que eu estou te colocando aqui, tá? Então, não tem um número em que a gente persegue uma cobertura X. No fundo, é toda essa gestão preditiva e antecipativa que faz com que os números tenham alguma volatilidade no tempo. Perfeito, Milton. Obrigada, Milton. Obrigada, Cândido. Obrigado você. Obrigado, Giovana. Com licença, nossa próxima pergunta vem de Vitor Schabel, Bradesco. Bom dia, Cândido, Milton, demais participantes. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho só uma pergunta e um follow-up com relação à margem financeira. Queria ouvir de vocês se chega a preocupar o banco, o management, um eventual efeito rebote daqui 12 meses, enfim, quando a gente tiver uma piora da inadimplência efetivamente, né, com o não pagamento de parte dessas renegociações ou dos créditos que a gente tem disponível no sistema. E se isso pode, como efeito rebote, eu chamo se isso pode reduzir um pouco o apetite do banco nesse cenário se provando correto, né? Ou seja, numa piora dos indicadores da qualidade de carteira
aí no início de 2021, provavelmente, e como que isso pode se traduzir como pressão sobre a margem financeira, dado o accrual que hoje os bancos seguem fazendo dessas operações que estão, enfim, adimplentes, né, renegociadas, roladas, enfim, e que seguem adimplentes, seguem contribuindo para a margem financeira, mas que em algum dado momento podem não ser mais accruadas a depender de como a inadimplência evolui. Então, só uma leitura, ainda que seja só qualitativa, em relação a esse tipo de preocupação que o management e o banco, porventura, têm a respeito dessa dinâmica. Bom, Vitor, obrigado pela pergunta. Esse é o nosso exercício cotidiano dentro do método de perda esperado. Quer dizer, a gente conseguir antecipar de uma maneira prudente o que será o comportamento dessa carteira no futuro. É por isso que a gente vem fazendo ajustes progressivos. Naturalmente, se a situação vier a se verificar muito mais grave do que aquilo que nós estamos antecipando com as nossas provisões, nós teremos créditos que hoje estão accruando normalmente que deixarão de accruar na medida que entrem em atraso. Não é o nosso cenário hoje. Quer dizer, o cenário que a gente vê hoje, acompanhando as liquidações que ocorrem em créditos que foram prorrogados no início e tal, é um cenário positivo, eu diria, quer dizer, que nos faz prever uma menor necessidade de provisões indo em frente. E como naturalmente, enfim, a gente espera que a economia se recupere, o nível de atividade econômica se recupere, a tendência dessa carteira de crédito é melhorar. E acho que complementando o ponto do Cândido, Vitor, aqui é super importante, quer dizer, a nossa dinâmica de margem financeira nesse trimestre já captura parte desse efeito da sua pergunta, tá? Então, o que nós pretendemos, o que nós decidimos fazer aqui durante esse processo de travessia é fazer com que as condições comerciais que foram dadas para os clientes fossem absolutamente que elas coubessem no tempo, no fluxo e na capacidade de pagamento das empresas. Justamente para evitar a gente accruar receita em produtos de alto risco e depois lá na frente termos uma PDD relevante e com toda a ineficiência, inclusive tributária, de ter accruado essas receitas agora aqui na frente. Tá? Então, grande parte do nosso plano foi, de fato, reduzir as condições, protegendo o principal no tempo. Então, na medida que a gente vai com taxas mais competitivas, tem um impacto imediato na nossa margem com clientes. No tempo, a gente espera que a inadimplência seja menor e parte da renúncia já foi feita neste momento, mais uma vez, privilegiando e facilitando a vida dos nossos clientes num processo como esse. Tá? Então, é super importante a pergunta, porque você já está observando isso no nosso resultado pela nossa estratégia. Tá? Então, a gente, de fato, optou por não carregar nos produtos de mais risco, porque a gente sabe que a gente accruaria uma margem alta agora e uma sensação de resiliência na margem, mas com uma PDD crescente lá na frente. Tá? A gente optou por ter uma visão muito mais estável aqui e sustentável do balanço no tempo. Não, excelente. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, Cândido, pelos detalhes. Obrigado, Vitor. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schroeder, Goldman Sachs. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer duas perguntas. Eu queria só insistir um pouquinho ainda nessa questão da margem financeira versus as despesas com provisão. Acho que a estratégia está bem clara, né? Vocês, como já foi explorado, mas eu queria entender um pouco como é que isso vai andar no tempo, né? Porque, como foi colocado agora, você tem um efeito imediato quando você faz a mudança de mix, a sua margem já sente isso de imediato, enquanto você ainda tem uma expectativa de que as provisões vão começar a diminuir ao longo, talvez, dos próximos trimestres, como também já foi colocado aqui. Queria entender, vocês têm algum cenário base que vocês já traçaram para dizer para a gente quando que, né, óbvio que é uma estimativa, mas quando que essa estratégia de provisões mais baixas começam a fazer um efeito e balancear esse impacto que tem na margem, pensando mais em resultado pós-provisão, né? Se vocês já conseguem passar para a gente, talvez no final do ano a gente já consegue ver esse efeito positivo de uma provisão mais baixa, compensando a margem mais baixa.
Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é referente a investimentos no exterior, né? Eu queria que vocês pudessem fazer um update para a gente de se vocês mudaram a estratégia, se vocês mantiveram o mesmo nível de investimento no exterior e a estratégia de overhead também, e fazer um paralelo com a evolução do capital. Se teve uma evolução, pelo menos na nossa cabeça aqui, pequena ainda no capital desse trimestre, se vocês pudessem fazer um paralelo de investimento no exterior, estratégia de overhead e evolução do capital, acho que seria interessante também. Obrigado. Ok, Fábio. Eu vou responder introdutoriamente as suas duas perguntas, depois o Milton complementa. Com relação a essa dinâmica entre margem financeira e despesas com previsão, eu acho importante só acentuar bem o ponto que nós identificamos como principal risco nessa crise a carteira de crédito. Quer dizer, o crédito é o ponto de risco nessa crise. Por isso que a nossa atuação toda foi feita com vistas a proteger a carteira de crédito, e nesse sentido nós estamos satisfeitos com os resultados que a gente está observando. Eu acho que já nesse trimestre que a gente acabou de divulgar, a gente viu uma redução significativa de provisões mediante uma redução limitada de margem financeira. Eu acho que a redução de margem financeira ela não precisa continuar se acentuando, enquanto que a redução de provisões deverá ocorrer se a economia se comportar do jeito que nós estamos prevendo nos nossos modelos. Então, eu diria que isso que você fala já, enfim, deve ser uma verdade crescentemente à medida que a economia vai se recuperando. Quer dizer, provisões menores e recuperação de margem financeira. Possivelmente não no próximo trimestre, mas já nos outros a gente vê essa margem financeira se recuperando. Com relação aos investimentos no exterior, nós fizemos uma redução grande dos nossos investimentos no exterior. Nós estamos próximos do mínimo que nós podemos ter de investimentos no exterior. Na medida que nós temos investimentos efetivamente no exterior, os nossos investimentos na América Latina, nossos investimentos no Hemisfério Norte, enfim, temos um total de investimentos no exterior que requerem hedge, ou ao menos para os quais a nossa política tem sido e continuará sendo, no curto prazo, fazer hedge para eles. Mas, isso dito, nós reduzimos bastante a carteira de investimentos no exterior, seja pelo risco que ela apresenta para o nível de capital, seja pela menor atratividade que o baixo nível de taxa de juros no Brasil todo. Então, é uma coisa que deixou de ser compensadora e passou a ser mais arriscada. Quer dizer, foram dois elementos que apontaram na mesma direção, a direção de reduzir a carteira de investimentos no exterior. Milton. O que eu complementaria sobre o ponto do overhead aqui, Gustavo, é o seguinte. O primeiro ponto aqui é o seguinte, em relação ao overhead, tá? A gente reduziu no primeiro trimestre 5 bilhões de dólares de investimento no exterior e nesse trimestre a gente reduziu 2,6 bilhões de dólares, tá? E como o Cândido falou, quer dizer, a gente, diferentemente dos outros bancos no Brasil, nós temos uma operação relevante fora, de fato, operacional fora do Brasil. Então, a parte de investimento e de overhead dessas operações a gente continua fazendo em função da simetria, é o hedge natural que a gente faz aqui para as nossas operações, e para aquilo que a gente tem de excesso de investimento, vamos colocar dessa forma, passível de redução, a gente continua na estratégia de reduzir na medida que a gente entenda que tem uma boa oportunidade aqui de travar esses prejuízos fiscais com consequente impacto no capital. Só lembrando que a partir do ano que vem, com a MP 930, a gente começa o phase-out, 50% ano que vem e 50% no outro ano, das assimetrias tributárias. Então, naturalmente, isso já aconteceria no ano que vem. O que a gente tomou a decisão de fazer aqui foi, de fato, ir antecipando. Em relação ao capital, os efeitos tributários do hedge overhead, e a gente tem aqueles fatores de ponderação de 300%, eles são menores. Mesmo no primeiro TRI desse ano, se você olhar especificamente aquilo que é não operacional, o efeito em capital em função da questão tributária, o efeito é muito pequeno, é da ordem de 0,2 no capital.
O maior efeito que a gente tem para fins de capital é o RWA, que a gente chama de crédito, mais crédito associado a câmbio. Não só pelas operações da América Latina, que o Cândido comentou, que carregam aí o seu risk-weighted asset nas moedas, seja em peso chileno, peso colombiano, ou até em dólar. A gente tem bastante carteira em dólar nesses bancos, como a própria carteira em dólar no Brasil, além de risco de contraparte e outros efeitos. Então, o efeito para nós hoje é muito mais pelo RWA de crédito barra câmbio do que pelos efeitos tributários do hedge over hedge, tá? Bom, tá ótimo, perfeito. Obrigado, Cândido. Obrigado, Milton. Obrigado. Com licença, nossa próxima pergunta vem de Eduardo Rosner, Banco BTG Pactual. Opa, bom dia, pessoal. Tem uma pergunta. Eu sei que vocês não estão dando guidance e que o cenário, acho que ele ainda é bastante incerto, mas eu queria uma ajuda de vocês aí para a gente pensar, aí, pelo menos de forma qualitativa, aí, como é que deveria comportar aí a recuperação dos resultados dos bancos aí ao longo do tempo, né? Ou no caso do Itaú, né? Acho que a economia esse ano está vindo menos pior, né? Acho que do que se imaginava. Então, acho que vocês já indicaram aí que provisões devem cair aí no segundo semestre versus o primeiro, mas a recuperação tá fraca, né? Pelo menos as expectativas são fracas, Selic muito baixa, tem a questão que o próprio Vitor comentou, né, do accrual no ano que vem aí com o NPL, pagamento instantâneo, Open Banking, competição. Queria entender como é que vocês pensam na recuperação de resultado ao longo do tempo, né? Imagino eu que em 2021 ainda não vai dar para voltar aí para o patamar de resultado de 2019, né? Seria um negócio mais para frente. Queria saber se vocês têm alguma data aí que vocês imaginam que vocês consigam retomar ali os quase 28 bilhões ali que vocês entregaram em 2019. E também se vocês acham que nesse ambiente aí de juros se dá para voltar a ter ROI de 20% ou acima de 20% ou se de fato isso é uma coisa que ficou para trás. Obrigado. Rose, obrigado pela pergunta. É uma pergunta realmente difícil e existe muito de futurismo aqui. A melhora dos resultados do banco proximamente, nos próximos meses, ela virá principalmente, acho que de duas fontes. O melhor desempenho em custo de crédito e o melhor desempenho em despesas não decorrentes de juros. Quer dizer, eu acho que essas são as duas variáveis que estão hoje, vamos dizer, mais sob nosso controle e que a gente tem uma maior confiança. Depois tem uma série outra de medidas que dependem, de um lado, do desempenho da economia e, de outro lado, de uma série de medidas que nós estamos tomando internamente em relação à receita. Quanto ao patamar de rentabilidade, claramente a gente vê uma recuperação então, da rentabilidade no ano que vem, a economia melhorando. Quanto a que nível isso pode chegar, nós sempre olhamos a nossa rentabilidade em relação ao custo de capital. E é um pouco paradoxal, enfim, que a taxa de juros tendo caído tudo que caiu, o custo de capital não caiu. Ao contrário, o custo de capital subiu. A gente achava, já quando a gente estava com 23% de ROI, com um custo de capital de 12,5%, que isso foi o maior intervalo entre ROI e custo de capital que nós jamais vimos. Não me parece um intervalo sustentável. Tá certo? Então, eu concordaria com a sua observação que, ao menos no ano que vem, a recuperação do ROI do banco não deve nos levar para aqueles níveis de 20 e poucos. Mas eu acho que a gente deve ser capaz de voltar a ter prêmios bem razoáveis sobre o custo de capital. Eu não vou precisar um número aqui, porque seria meio irresponsável. Mas eu, enfim, vejo que a gente está no ponto mais baixo, talvez, que a gente está com ROIs de 13,5%. Quer dizer, não deve ficar aí. Acho bem razoável que a gente tenha melhoras sensíveis de ROI no ano que vem. Tá ótimo, Cândido. E só um follow-up para entender um pouco. Acho que no Brasil fica mais fácil para a gente entender.
mas para tentar entender um pouquinho como é que vocês pensam também lá fora, né, nas operações. Vocês têm operações super rentáveis, né, mas a principal delas tem tido resultados aí ruins, né, nos últimos anos. Vocês também imaginam que lá, né, quando é que deveria começar a vir essa recuperação de resultado lá? Alguma coisa tem que mudar? Enfim, se você pudesse dar um update para a gente sobre como é que você vê aí os resultados e a performance da operação internacional. Acho que você está falando especificamente do Chile, né? Chile e Colômbia, porque as nossas outras operações na América Latina têm ido muito bem, inclusive a operação argentina, enfim, surpreendentemente, o Uruguai e o Paraguai sempre tiveram um desempenho ótimo. No Chile, de fato, a gente teve uma sequência de infortúnios desde que a gente fez a negociação, porque ela demorou 2 anos para ser aprovada, o que naturalmente prejudicou muito a possibilidade de resultado. Depois, quando ela foi aprovada, depois o Milton poderá até complementar, porque ele era o CEO nessa época lá no Chile. O Chile teve um desempenho econômico muito pior do que aquele que se previa durante 2 anos, e foi agravado no fim do ano passado com a grande crise que teve lá no Chile. E agora veio a Covid. Então, foi realmente insult over injury, como em termos da posição. Nisso tudo, enfim, acho que nós fizemos um bom trabalho de base cultural no banco. Acho que o Milton fez um trabalho excelente lá. E nós, agora, no fim do ano passado, acabamos de fazer uma mudança grande de gestão, com o Gabriel Amato, que era o CFO, assumindo a presidência lá. E a gente vê as coisas evoluindo positivamente. Eu não acho que não tem nada para acontecer imediatamente, em termos de melhora, mas a gente vê o banco com uma base consistente sobre a qual desenvolver os negócios. Então, a gente acha que essa operação terá uma melhora nos próximos anos. Milton, você que conhece melhor o território lá. O que eu complementaria aqui, Rosman, é o seguinte: em relação ao Itaú Corbanca, os pontos que o Cândido já colocou, atividade econômica muito mais fraca no começo da fusão. A gente fez um trabalho bem comunicado, inclusive para o mercado, de ajuste, de apetite de risco e de mudança de modelo de gestão, né? No fundo, era um banco que acabava tendo uma parte importante dos seus resultados antecipados, com apetite de risco, na nossa visão, muito acima do razoável, né? Então, isso nos custou pelo menos uns 2 anos de ajuste de carteira, de balanço, de maior provisionamento, e a gente teve que fazer uma redução também importante de carteira, ali ajustando ao nosso real apetite. A gente fez um trabalho, e o banco está hoje numa capacidade de competir muito maior na parte digital. Como o Cândido falou, 2 anos antes da fusão, ambos os bancos congelaram os investimentos, porque havia uma negociação em curso, um processo longo, você acompanhou. Então, naturalmente, a gente teve que fazer um catch-up relevante, tem que ter investimento em tecnologia, toda a parte digital. A gente vendia 3% dos produtos de consumo nos canais digitais, a gente bateu 90% recentemente. Quer dizer, teve uma mudança radical aqui na parte digital, que não só traz uma maior competitividade, melhor experiência e melhor eficiência para o banco. Acho que o Chile tem um problema estrutural, que além do efeito aqui, do problema social que a gente viu aí no último semestre, e que ainda tem efeitos esse ano, tem a questão do Covid. É uma carteira muito corporate, né, muito PJ, naturalmente acaba trazendo mais provisões em cenários como esse, e tem o efeito Colômbia, que acaba impactando bastante o banco, porque o banco na Colômbia é um banco muito pequeno, ele é um banco subscale, se você olhar em relação aos pares de mercado, ele tem 3,5% de market share no consumo, e a gente, no fundo, está fazendo um trabalho também de transformação digital da plataforma, de organização dos processos, cultural, como o Cândido falou, etc. Enfim, então, a gente não espera resultados relevantes no curto prazo. A gente espera uma evolução paulatina das operações, seja na medida que o próprio veículo e operação evolua internamente, como do ponto de vista macroeconômico, tendo um melhor ambiente e um melhor crescimento, tanto no Chile como na Colômbia. A gente imagina entrar em ciclos mais para frente, econômicos mais robustos,
do que os que a gente tem observado até agora. Tá? Dito isto, se a gente olhar no portfólio, as operações de Latam neste trimestre deram um ROI de 13,5%, enquanto o Banco no Brasil 3,5% também. Tá? Então, verdade que algumas trazem efeitos mais positivos para o ROI, mas no mix, na América Latina, a gente fechou com um ROI de 3,5%, que é o mesmo ROI que a gente teve no Brasil neste trimestre. Ótimo. Obrigado, Milton. Obrigado, Cândido. Obrigado a você. Obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Marcelo Telles, Credit Suisse. Bom dia, Cândido, bom dia, Milton. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação à carteira flexibilizada, né, os 52 bilhões de reais, né, que entendo foi para pessoa física, né, e micro e pequenas empresas. Mas eu queria entender se vocês poderiam compartilhar aqui com a gente, né, qual o valor das operações flexibilizadas para os créditos de middle market. Pelo que eu entendi, eu acho que não está incluído aí no número de vocês. Se puder dividir isso com a gente, seria ótimo. A outra pergunta que eu tenho em relação a capital, né, a gente viu aí, né, o teu capital, né, quase estável, né, com Core Equity Tier 1 de 10,4%, que hoje ele está menor do que os seus pares, né, privados, né? E eu queria entender um pouquinho quão rápido vocês acham que vocês conseguem recompor esse capital, né, considerando que esse é um capital aí a um nível muito baixo, né, para o nível histórico, né, que vocês tiveram. Obviamente a gente entende que, né, o excesso de capital que cresceu no passado era, né, justamente para suportar, né, períodos de estresse como que a gente está vivendo hoje, né? Por outro lado, acho que chamou um pouco a atenção o fato do capital não ter melhorado tanto como aconteceu nos seus pares privados, né? Então, como é que a gente deve pensar na evolução desse capital para frente? Obrigado. Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu vou passar depois a resposta sobre os créditos middle, que eu não tenho aqui precisamente. Com relação ao capital, quer dizer, nós estamos com capital de 12,1, o nosso nível de apetite de risco de capital é 3,5, o nosso objetivo é voltar para esses 3,5. Agora, esse apetite de risco ele é feito pelo Conselho justamente para que a gente tenha capital excedente nas situações de crise. E nós vivemos aqui uma situação de crise em que excedeu todos os cenários de estresse que haviam sido previstos. De maneira que a gente acha que funcionaram adequadamente os níveis de capital que a gente tinha previsto no nosso apetite de risco. Eu tenho a impressão que a gente teve, ainda nesse trimestre, contra nós a variação cambial, que, como o Milton falou, que impactou o RWA em 0,2 pontos. Se não fosse isso, o capital teria subido 12,3. E a gente tem essa preocupação em fazer o capital voltar para os nossos para o nível de apetite de risco, enfim, paulatinamente ao longo do tempo. É algo que a gente tem concentrado a nossa atenção, e o nosso capital deverá ir se recuperando. Normalmente há uma série de mecanismos que a gente tem para fazer isso. Esse meu não quer complementar. Eu acho que em relação ao middle, acho que você não tem informação, porque de fato a gente não costuma divulgar, porque a dinâmica no middle ela é bem diferente da dinâmica do varejo, tá? Então, aquilo que de fato cai no conceito e critério de renegociação aparece na renegociação tradicional, mas como são empresas em que a gente tem um relacionamento muito próximo, essa dinâmica acaba sendo muito mais caso a caso, rolagens, operações que vencem no curto prazo, em que os clientes pedem mais fôlego. Então, a gente acaba não dando a mesma ênfase nem divulgando os números do middle,
porque a dinâmica de negociação e de relacionamento com os clientes é bem diferente do que a gente aí sim enxerga no varejo, com programas estruturados, comunicados, etc. Tá? Então, essa é a principal razão. Dito isto, a nossa carteira de middle, olhando aqui um horizonte de tempo razoável, tem tido performances de crédito realmente muito sólidas, uma evolução muito grande no que diz respeito a qualquer indicador de inadimplência, indicador de crédito. A gente está muito confortável com o crescimento que foi feito, a gente cresceu muito, mas claramente fazendo uma mudança de mix, crescendo nos melhores ratings, e nessa crise a gente tem tido uma performance bastante sólida da carteira, nada que nos preocupe, muito em função dessa revisão de apetite que já foi feita há alguns anos, e desde os eventos fatídicos de 2012, e com toda a reestruturação que foi feita já no atacado para a plataforma de middle. Tá? Então as evoluções têm sido muito positivas, é um dos melhores segmentos em termos de performance assim, relativa e também do ponto de vista de satisfação de clientes. Tá? Esse é um ponto importante. E do ponto de vista de capital, enfim, do que o Cândido falou, o que eu acrescentaria é que naturalmente a gente está confortável em rodar com esse nível de capital, porque de fato os 13,5 foram feitos para momentos de crise como esse a gente poder invadir e absorver os impactos, mas capital segue sendo algo, criação de valor é algo que a gente acompanha, como vocês sabem, com muita disciplina, muito foco. A gente continua olhando com muita disciplina e foco para o assunto. Portanto, não só fazendo cenários de estresse aqui no capital que nos deixam bastante confortáveis com os índices de capital que a gente tem hoje, como também olhando para frente, vendo de que forma a gente consegue gerir o nosso capital de forma cada vez mais eficiente. Tá? Então, esse é um assunto que eu diria que é top prioridade aqui para o banco, como sempre foi. A gente continua mergulhado nesse tema. Obrigado. Eu queria fazer só um follow-up, se você me permitir. Olhando aqui em relação, né, à carteira flexibilizada, né, para middle, eu sei que você não pode abrir, mas olhando, acho que no slide 3 da apresentação, eu não sei se isso dá para ser uma proxy ou não, né, vocês comentam, né, que tiveram aí, né, um volume de novos créditos concedidos, né, para médias empresas de 13,2 bi. Eu não sei se isso poderia ser aí, né, pelo menos alguma aproximação, né, do que poderia, porque realmente a gente não sabe, né, quanto desse crédito novo, né, em relação a crédito que tinha sido renegociado, mas você acha que esse é um número que dá para a gente pelo menos ter como uma proxy? Na verdade não, tá? Porque no fundo que a gente tomou muito cuidado quando a gente separou aqui, a gente evitou chamar de crédito novo créditos prorrogados, tá? Ou créditos renegociados, ainda que one-on-one. Então, no final do dia, tudo aquilo que é de fato dinheiro novo é o que a gente colocou nessa coluna. Então, são duas informações diferentes. O que você está vendo aí, de fato, é dinheiro novo nos mais variados segmentos, tem abertura de todos, mas isso não tem uma intersecção com os créditos renegociados do middle, tá? São duas informações diferentes. Tá ótimo. Muito obrigado. Tá bom? Imagina. Obrigado a você. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Infelizmente, não houve tempo para contemplar todas as perguntas. Informamos que as perguntas enviadas pelo WhatsApp e pelo telefone serão respondidas pelo time de Relações com Investidores. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cândido Bracher para as considerações finais. Apenas agradecer a presença de todos, o interesse, perguntas muito boas, e reafirmar que a nossa estratégia nessa pandemia foi a de privilegiar a saúde financeira dos nossos clientes e usar todos os meios possíveis para estimular isso. Nossa estratégia que nós sentimos que está dando bons resultados. Obrigado. A teleconferência do Itaú Unibanco Holding está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.